Deve aparecer o aviso para vocês e é isso. Então, gente, oficialmente, boa noite. Eu tinha contado o número de encontros, ó, só para eu não começar o encontro dizendo vamos para o lá, sei qual número, encontro tal. Não, eu tinha contado, mas eu esqueci completamente. Eu tenho a leve sensação que é o 16º ou é o 17º encontro. É algo assim. Juro que eu vou fazer o aniversário do 20º. Ou dos 3 anos, o que vier primeiro. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um livro, O Acontecimento, da Annie Ernaux. É um livro que causou muito barulho, né? A Annie Ernaux tem causado muito barulho desde o ano passado, quando ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro ele é um tanto antigo, ele já tem mais de 20 anos, mas só foi publicado no Brasil recentemente. Né? Então, não sei vocês, mas até essa história do Nobel, eu não fazia ideia de quem era Annie Ernaux, né? Mas o Nobel tem dessas, né? O povo ganha e, obviamente, metade do país vai estar lendo os livros na manhã seguinte. Né? Graças a Deus, porque foi uma grata surpresa. Eu simplesmente devorei o acontecimento. Eu acho que é um livro corajoso, um livro necessário, um livro que deveria ser entregue nas mãos de todo adolescente acima dos 14 anos deveria receber obrigatoriamente assim um kit mulheridade, tá? Um kit dores de ser mulher, enfim. Principalmente agora que a gente está tendo discussões importantíssimas, né, sobre a questão da legalização do aborto no Brasil. Então, quando a Annie Ernaux ganhou o prêmio Nobel, a justificativa, eles sempre dizem por que ela está ganhando e tudo mais, eu achei muito lúcida. Foi dito assim, que ela ganhou o Nobel de Literatura pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. E não vejo descrição mais apropriada para realmente a experiência de ler o acontecimento. Ela se descarna, né? Ela se despe de tal maneira, tão sem pudor, tão verdadeira, tão corajosa, com cenas de um impacto tão profundo que é impossível dizer que aquela mulher, de alguma forma, estava romantizando o que de fato aconteceu com ela. Ela tenta ser o mais acurada possível, de fato. Ela usa os diários, né? E o que ela diz sobre a memória é muito interessante. Ela diz o que não é memória concreta, né? O que você não tem de material concreto da memória é ficção. E a memória é, de fato, uma grande ficção. A memória ela é feita de lacunas. Né? A memória é feita de vãos. Justamente para que a gente possa criar as nossas histórias, criar as nossas lembranças e, consequentemente, a gente possa se reinventar ao longo da vida. Sem esse mecanismo, sem o mecanismo do esquecimento, a memória em si não seria possível. Então, o que a Annie Ernaux faz é quase uma arqueologia de si mesma. Né? Ela busca pistas, né? Ela pega ali os elementos que vão embasar a história que ela quer contar, e o que fica de vazio, ela presume, tanto é que durante a narrativa ela questiona o tempo todo, né? Ah, não sei se foi exatamente assim, né? Agora que eu estou contando a história, não, essa lembrança fica meio assim, eu gostaria de retomar o momento, né? Mas é impossível. Então eu escrevo para, né? Eu escrevo para alcançar aquilo que, de outra forma, é inalcançável. Tem, inclusive, uma citação muito bonita. Eu estou no livro no Kindle, então eu vou ter dificuldade de achar essas coisas, né? Eu não tenho esse livro físico, muito caro, né? Então, ela fala que quando sonhou,
né, quando ela teve um sonho sobre o acontecimento, sobre um determinado momento, ela disse que sentiu a necessidade de não escrever mais, enquanto o sonho estava vívido, porque parecia que ali contemplava tudo, pronto, é isso. Mas como o sonho é uma coisa escorregadia, né, como o sonho ele desliza muito fácil, quando a gente acorda, logo depois ela diz, não, eu preciso escrever. O sonho só me fez ter mais vontade, mais certeza de que eu preciso escrever para alcançar aquele momento da melhor forma possível. E ela toma isso como uma missão pessoal. Não é para expurgar uma culpa. Não é para curar uma ferida. É porque ela diz que se ela pôde vivenciar aquele momento, a obrigação moral dela é contar da melhor forma possível sobre aquele momento. É dar o que ela viveu para que outras mulheres, outras pessoas possam ter acesso ao acontecimento. Né? A experiência vivida. Eu só lembro da Clarice dizendo, né? Como é que é aquela frasinha dela que eu adoro, que ela diz, aprende de mim, que tive que ficar toda exposta. Né? E é exatamente isso que a Annie Ernaux faz, ela fica toda exposta. Então, ela vai narrar desde o momento em que ela se percebe grávida, como uma filha de operários, né, franceses, que moram em cidades pequenas e são muito conservadores, uma mãe muito religiosa, né, como ela descobre o sexo muito cedo, entre aspas, né, aos 14 anos para a época, poderia ser muito cedo, mas a gente está falando de cidades do interior, na região rural da França, então nem sei dizer quão cedo isso é, né. Então ela descobre o sexo aos 14 anos, num misto de desejo e culpa, né. E quando ela se vê grávida, a descrição que ela faz me é muito familiar, assim, é de uma sensação de que o mundo parou, o tempo congelou, e que ela é a mais inalcançável das criaturas, né? Ela é diferente de todas as outras mulheres, ela é diferente de todas as outras jovens. Naquele momento, é mais uma moça, né? Ela não é mais uma jovem despreocupada universitária, ela aos 23 anos, entende, então, que ela está à parte, ela está além, ela está à margem, né? Porque ela não quer esse filho, ela não é casada, e ela quer fazer o aborto. Então, ela é uma mulher quase apátrida, né? Assim, ela entra no rol dos rejeitados. E isso é muito visível em cada momento dessa história. Como até pelas pessoas que ela consideraria aliadas, né? Como o grande esquerdomacho da história, né? Cara que preza pela lei de não sei o quê, planejamento familiar, que é um escroto com ela, que tenta, inclusive, transar com ela, porque ela tá grávida, então não tem mais perigo, né? Com um filho em casa, então foi uma das cenas mais... E a solidão dessa mulher que tenta buscar aliados, que tenta dividir a dor e a angústia, e muito pouco ela consegue. Né? E com o que ela consegue, ela é muito grata. Né? Ela encontra, no relato dela, é muito, a gente sente muito, né, que quando ela encontra um lugar de repouso, alguém que apoia, a fulana que vai lá e paga o aborto para ela e diz onde ela tem que ir, né? Ela é muito grata, inclusive, a mulher que faz o aborto, mesmo essa mulher quase matando ela, né, assim, mas ela diz, eu deveria ter dedicado esse livro a ela. Né? E isso mostra como o assunto ele é complexo, né? Como ele é imbrincado em muitas coisas que nós não temos dimensão. Não é um certo ou um errado, não é um bom ou um mal, é uma experiência complexa como são as grandes experiências humanas. E é isso que ela tenta passar no texto. É isso que ela tenta passar contando, então, sobre o seu acontecimento. A crueldade que ela atravessa
É massacrante, estava dizendo para as meninas aqui antes da gente começar, né? Assim, ao meu ver, tudo a ver a gente ler esse livro em outubro, porque é o livro ideal de Halloween, porque é uma história de terror. Né? Assim, o que ela vivencia é uma história de terror, de abandono, de desespero, de dor, né? De violência. Ela é violentada várias vezes. Quando ela procura um médico pedindo ajuda para não ter esse bebê, para não parir, e o médico, sem ela saber, passa uma injeção para fortalecer o feto contra a vontade dela, é o cúmulo da negação do corpo da mulher como propriedade dela. Que ele não fizesse nada, então, né? Mas daí a contra-vontade dela. Né? Passar um remédio tal que vai fazer com que esse feto fique mais forte e fique mais difícil para ela abortar. É uma violência contra o corpo e contra a integridade psicológica dessa mulher. E tantas outras, né? A curiosidade mórbida dos homens, a objetificação sexual, a mulher que não é mais virgem lida com uma mulher fácil, com uma mulher que transaria muito facilmente com qualquer um. A vergonha de estar nesse lugar, a violência médica que ela é submetida uma vez no hospital, depois que ela faz o procedimento quase morre, vai para um hospital, e a violência do médico, né, dizendo, eu não sou um encanador, quando ela pergunta o que vão fazer com ela, ninguém diz nada, né, amarram as pernas dela, anestesiam e fazem um procedimento sem explicar nada, sem dizer nada, e ele ainda diz, né, eu não sou um encanador. E ela diz, não tem explicação sociológica, não tem respaldo cultural que vá me tirar a dor do que eu ouvi, da violência que eu sofri naquele momento. Né? Nada ameniza a dor da violência que eu sofri naquele momento. E quando o médico descobre que ela é uma estudante universitária, outra violência, dessa vez uma violência de classe, quando ele diz, por que ela não me disse? Como que diz, eu teria dado um tratamento diferente para ela se eu soubesse que ela era como eu. Então, essas violências não passaram batido. Nas discussões sobre o aborto, muitas pessoas falam sobre a questão do trauma para a mulher, de que a situação do aborto seria traumática para a mulher que sofre o aborto. Não é o aborto necessariamente que é traumático para a mulher. São as condutas. As condutas são traumáticas, não necessariamente o aborto. E eu acho que a Annie Ernaux foi muito perspicaz. Talvez ela nem tenha feito força para mostrar isso no texto dela. Não há culpa. A dor, mas não pelo aborto, mas por como as coisas aconteceram, como ela foi tratada, como as coisas tiveram que acontecer com o máximo de violência possível, não só para ela, mas para o feto também. O aborto na França foi legalizado a partir dos anos 70, 75, se não me engano. Ela diz, menciona no livro. No Brasil ainda é uma realidade muito, muito, muito distante, porque mesmo o aborto que é legalizado, no caso de violência sexual, de um feto anencéfalo, né, ou se a gravidez representa um risco muito grande, tem que ser muito grande para a vida da mãe, ainda é estupidamente difícil conseguir que esse procedimento seja realizado de forma humana, de forma humanitária e de forma eficaz. Digo isso como psicóloga que trabalha com mulheres e como uma mulher que acompanha mulheres nesses procedimentos. É horrível. O descaso, a violência, aqui no Nordeste, pelo menos, é só onde eu sei, né? Só acompanho aqui no Ceará. É brutal. Tá? Vide a violência que nós acompanhamos das crianças que engravidam, que insistem em chamar de mães, tá? Que são violentadas por familiares, normalmente, e que são obrigadas pelo Estado
e por uma parcela da população a levar adiante uma gravidez aos 10, aos 11, aos 12 anos. A gente pensa muito pouco no que representa a questão do aborto na nossa realidade. A gente idealiza muito, muitas vezes amparadas em questões religiosas ou em ideologias pessoais, e a gente esquece que a questão da saúde da mulher não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Então, antes de eu abrir a discussão aqui para a gente poder trocar, que eu acho que é muito importante, como eu falei para vocês, hoje a gente vai trocar, porque eu estou de mim, só das minhas considerações, a gente está lascada hoje. Mas eu fiz uma breve pesquisa, uma rápida pesquisa sobre a questão do aborto no nosso país, e eu queria compartilhar com vocês alguns dados que eu considero que são muito importantes. Eu dei uma pesquisada muito rápida, por cima, vocês acessam muito fácil esses dados. Por exemplo, no site da Câmara dos Deputados, a gente tem as seguintes informações, que no Brasil, 800 mil mulheres abortam todos os anos. Esse número ele é subestimado. Né? 800 mil mulheres. Mas esse número a OMS diz que é muito maior, por conta da subnotificação. Porque as mulheres que abortam, elas não abortam ilegalmente, né? Elas não vão abortar nas clínicas, né? Só abortam em clínica, em hospital, quem tem dinheiro. E a grande maioria das mulheres que abortam, elas não têm dinheiro para pagar, né, esse serviço clandestino, né, de uma clínica limpinha, né, de um hospital bonitinho, enfim, de um serviço domiciliar adequado, não, né? A grande maioria das mulheres que abortam são mulheres negras. Indígenas, nós não temos nem estatística, não existe estatística para mulheres indígenas, para vocês terem ideia de quão distante está, né, a realidade da saúde pública no Brasil. Não existe estatística de mulheres indígenas, até onde eu consegui pesquisar. Se vocês encontrarem, vocês podem colocar no grupo, eu vou ficar muito grata, inclusive. Dessas 800 mil mulheres que abortam todos os anos no Brasil, 200 mil recorrem ao SUS para tratar sequelas de procedimentos mal feitos. Todos os anos, tá, gente? Isso aqui não foi tipo de 2010 a 2015, não, é todo ano. 200 mil mulheres recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos abortivos mal feitos, mal sucedidos. Como eu disse para a OMS, o mínimo é de 1 milhão de mulheres, não 800 mil, é no mínimo 1 milhão de mulheres. É a quinta maior causa, isso até 2018, depois de 2018 eu não encontrei estatística, é a quinta maior causa, estou gaguejando, desculpa, estou identificada mesmo, é a quinta maior causa de morte materna no Brasil. 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. Pelo menos um aborto na vida. Isso é uma estimativa de 7,4 milhões de mulheres com mais de 40 anos que já abortaram pelo menos uma vez. Essa estatística é atual, ou seja, agora, enquanto nós estamos vivendo, mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. Os maiores números de mortes são no Sudeste e no Nordeste, o que eu acho muito interessante, porque o Norte é subnotificado. Tá? No Nordeste, por conta da miséria, e no Sudeste, muito provavelmente por conta da migração. O número de mortes é muito maior. Muito maior. Grande parte não é declarada como morte por consequência de aborto não sucedido. Os médicos não colocam, hesitam em colocar nos atestados de óbito. Entre 2010 e 2014, o maior número de mulheres que fizeram aborto eram, na verdade, meninas.
Elas tinham a idade entre 10 e 14 anos. Mulheres negras apresentam 46% maior probabilidade de fazerem um aborto, ou seja, para cada 10 mulheres brancas que abortam, nós temos 15 mulheres negras. Isso diz muito da realidade social do nosso país. Aborto no nosso país está diretamente vinculado às condições sociais que as mulheres vivem, que as mulheres aguentam. No Brasil, só é legal, como eu falei para vocês, né, o aborto por motivos de estupro, porém, isso está agora sendo revisto, porque existem projetos de lei que pedem que as mulheres que recorrem ao aborto pelo SUS sejam investigadas pela polícia. Não sei se vocês sabem disso, isso é agora. Né? E também nós estamos enfrentando uma PL que é a do Estatuto do Nascituro, que vetaria completamente o aborto no nosso país. Retiraria o direito legal das mulheres de recorrerem ao aborto. Né? Inclusive, houve um pedido oficial de uma comissão da OMS para que o aborto até a 12ª semana fosse legalizado no país por questões humanitárias, por conta do alto índice de mortalidade entre as mulheres e as meninas. E isso causa, obviamente, um impacto muito grande nos custos da saúde pública, porque, enfim, essas mulheres acabam chegando até o SUS de alguma maneira, né, quando não morrem, né, mas também quando morrem vão recorrer ao dinheiro público, né, precisam passar por IML, etc, etc, etc. Né. E também impacta nas pesquisas científicas, porque os fetos abortados normalmente vão para pesquisas científicas de células-tronco, por exemplo. África, Ásia e América Latina concentram, pasmem, 97% dos abortos inseguros feitos no mundo. Os países que, enfim, né, que permitem que exista uma labilidade maior na lei com a legalização dos procedimentos são os países onde as mulheres menos abortam. Dentro de África, por exemplo, é muito distoante. A África do Sul, por exemplo, é um país que permite o aborto em qualquer circunstância e a qualquer tempo, de acordo com a vontade da mulher. Então, é muito complexo a nossa realidade comparada com outros países do mundo, países como a França, né? Países como até como a Alemanha, como a Suécia, como a Finlândia, enfim, a própria Argentina. Então, há uma vinculação muito forte entre religião e os direitos civis. E essa é uma questão que precisa ser debatida. Mas achei que essas informações seriam interessantes para dar uma perspectiva mais regional do drama, né, que a Annie Ernaux traz para cá, né, traz para a gente discutir. Então, eu abro agora e pergunto para vocês, né, como é que foi a leitura? Como é que atravessou vocês essa leitura? Se tem algo que vocês gostariam de colocar aqui para a gente conversar sobre, uma parte que chamou mais atenção, alguma reflexão que veio, deixo com vocês. Vale tudo calado. Que é isso, gente? Vocês não leram, não? Não é possível que vocês leram esse negócio e ficaram... Eu posso falar, então. Rocha, Renatinha. Bom, eu ainda não terminei de ler, né? Mas até a parte que eu li, o que eu achei mais interessante assim, no livro foi porque ele aborda o tema aborto na clandestinidade, né?
E aí, essa é uma questão que é muitas vezes estigmatizada, né? É mantida em segredo. E eu acho que esse livro ele é importante porque ele contribui para a desestigmatização do aborto e encoraja, inclusive, outras mulheres a contarem suas experiências. Né? E eu acho que toca muito nessa questão da autonomia corporal, na qual que, assim, as mulheres elas têm o direito de tomar decisões sobre seus próprios corpos, inclusive, a decisão de interromper uma gravidez. Sim. Né? Então, eu acho que, além disso, eu acho que também aborda essa questão da falta de educação sexual, dessas atitudes patriarcais da sociedade em relação às mulheres, em relação à sexualidade. Então, assim, para mim é um livro, ainda não terminei, mas eu estou achando uma obra muito rica, muito complexa, que toca muitos temas, né, centrais do feminismo, centrais do feminino, do feminismo, da mulher, e que, nossa, muitas discussões profundas, né, porque... E eu acho interessante que ela, apesar de toda essa sociedade patriarcal, dessas questões, ela dá uma volta ali, toma controle da sua própria vida, do seu corpo, apesar das circunstâncias adversas. Uhum. Né, que aquela parte que ela fala que ela coloca a agulha de tricô, gente, é agoniante. É agoniante. Eu fiquei agoniada. Assim, por ela, assim, nunca vivi essa experiência. Jogos mortais, né? Mas, assim, é agoniante. Eu fiquei, Jesus amado. Não, e você fica querendo ler para saber, tipo assim, gente, porque para ter chegado a esse extremo, porque isso para mim é um extremo. Não, e a parte do médico, gente, dando para fortalecer o feto, isso para mim é, assim, é inconcebível. A gente... Nossa, isso deixa a gente tão frustrado, porque depois, à medida que você vai lendo, você vai assim, gente, não tô acreditando que isso está acontecendo. Eu não tô conseguindo acreditar. E aí eu fico me questionando, porque eu moro em Belo Horizonte, né? Aqui tinha um vereador que fez um projeto de lei em que a gente sabe quais são as causas que são permitidas o aborto, em que, ele, lógico, esse projeto de lei nem passou, é inconstitucional, etc. Mas ele fez um projeto de lei em que a mulher, mesmo quando estuprada, ela seria obrigada a fazer ultrassom para ouvir os Nossa. batimentos do feto, e só depois disso que ela poderia tomar a decisão. Peraí. Chega a ser... Eu não sei nem o que falar sobre isso. A gente fica sem palavras. Tortura, né? Não. Tortura. Tortura. É tortura. Quando eu li isso, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou acreditando. Eu já acho um absurdo sem ser nas causas que estão... que são legalizadas, né? Que são constitucionais. Imagina... Peraí, calma. É muito pra minha cabeça, sabe? Então, assim, eu acho que é a Anne Ernaux, né? Que fala, Ernaux, sei lá. Eu falo Ernaux, mas aí fica Ela à vontade, é porque ninguém tá... corajosa, viu? Ela é corajosa, porque expor isso aqui não é para qualquer um, não. Não sei se eu teria coragem. Eu bato palma, porém não sei se eu teria coragem. Bom, é isso. A gente nunca sabe, né? Eu estou procurando aqui um texto, uma citação, né? Inclusive sobre isso, você está falando, ela diz assim: sinto que nada vai mudar quando este livro estiver pronto. Minha determinação, meus esforços, todo esse trabalho secreto, até clandestino, pois ninguém desconfia que estou escrevendo sobre isso, vai desaparecer imediatamente. Não terei mais nenhum poder sobre meu texto, que será exposto como foi meu corpo no hotel de... Né, assim, é fantástico isso, né? Aquilo que eu falava sobre a questão da Clarice, né? Eu queria muito encontrar porque no Kindle é o óbvio, uma citação dela que ela diz que ela está parindo ela mesma. Eu acho tão significativo isso, né? Porque ela diz, e me dá a entender isso, né? Assim, eu nasci né, com aquele aborto, né?
Eu matei a minha mãe em mim, ela fala essa expressão, eu acho uma expressão fantástica também. Então, é uma situação muito dolorosa e muito traumática por vários aspectos, mas também me parece fazer parte do processo de individuação dessa mulher, onde ela se reconhece, né, ela toma a si mesma, né? Então, é um parto também para ela, como mulher, e ela diz isso de uma maneira muito linda. Eu queria encontrar aqui, mas eu estou com medo de perder muito tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha como isso é forte. Nem sei se era essa aqui que eu estava vendo, mas, enfim. Olha como isso é forte. Os recém-nascidos choravam intermitentemente. Não havia nenhum berço no meu quarto, mas eu também tinha dado à luz. Não me sentia diferente das mulheres da sala vizinha. Tinha a impressão, inclusive, de que eu sabia mais do que elas por causa dessa ausência. No banheiro da cidade universitária, eu tinha parido uma vida e uma morte ao mesmo tempo. Pela primeira vez, sentia-me parte de uma cadeia de mulheres por onde passavam as gerações. Foram dias cinza de inverno. Eu flutuava na luz, no meio do mundo. E ela faz essa analogia várias vezes. Né? Ela não reconhece as próprias pernas, essas são as pernas de uma outra mulher, né? Quando ela volta para o mundo, né, que ela começa a ver o mundo de uma outra forma, demora um tempo, quase como quem vê o mundo pela primeira vez, né? É tudo mais vívido, é tudo mais vivo para ela, né? Até que ela se assente a experiência e possa, então, partir para uma normalidade, né? Eu não vou achar. Deixa quieto, então. Se eu cruzar aqui com ela, eu digo para vocês. Mas uma outra citação muito interessante que tem a ver com isso que você falou, Renata, é essa daqui. Aqui. Pode ser que um texto como este provoque irritação ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. É uma sensatez sem tamanho, ela quase faz uma oferenda de si mesma, né, para nós leitores. Vamos ver aqui. Eu fico pensando até como que ela ganhou o prêmio Nobel, né? Não, assim, ótimo. De onde vem o prêmio Nobel? Não, tipo assim, porque não seria no mundo machista que a gente vive. Assim, gente, que coisa, né? Mas aí são outros países, são os países em que isso não é exatamente demonizado, né? Seria muito surpresa se viesse daqui, aí sim, porque em terra em que existe um crucifixo no meio da Câmara dos Deputados, né? Ou na sala do presidente, que determina muito bem que tipo de religião nós devemos seguir, o que rege o Estado. Gente, nada contra religiões, tá? Eu só acho que o Estado ele tem que ser laico, porque é o Estado para todos, né? Então, assim, você ter símbolos de uma religião específica num centro público, num centro de orientação de uma nação, é muito complicado, né? Então, você vê o que rege, né? São ideologias muito bem centradas, né? Enfim. Mas é isso, né? É o que nós temos, é o que nós precisamos ter consciência que é o que nós temos. Justamente para quando a gente for formular a nossa opinião, a gente saiba de onde a gente está partindo. Né? Quais são os discursos que ancoram as nossas certezas, né? As nossas certezas sobre o mundo, né? São coisas que a gente precisa estar muito, muito atenta, né? Certeza demais, precisa de um pouquinho de dúvida. Né? Mas vamos lá, do primeiro ao último aqui nós temos Liliane, depois Fernanda, Déa, Joyce. Então, Liliane, está com você. Obrigada pelas mãozinhas levantadas, acho maravilhoso. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum.
eu queria muito participar, mas eu tô fazendo pré-vestibular também, a minha aula até já começou. Eu queria dar uma pausinha, pelo menos na hora do intervalo, porque acabou que eu nunca conversei com ninguém sobre esse livro, né? E é um livro que ele me atravessa muito porque eu sou doula. E aí, uma parte que me atravessa de várias formas, né? Porque uma parte que me toca muito é porque, assim, acaba que eu vivo muito tempo num ambiente hospitalar. E, assim, eu tenho... Hoje em dia eu não tenho problema de falar essas coisas, mas que eu fico com medo de parecer arrogante. Mas eu tenho muito conhecimento na área obstétrica. Bicha, seja arrogante. Aqui você seja. Aqui é obrigatório para quem participa ser arrogante. Pode ser. Mulher para ser arrogante mesmo. Pode ser. Porque a gente precisa... As pessoas veem muito a figura da doula como uma figura para o parto, quando, na verdade, o papel principal da doula, eu digo que é o papel informativo. A gente é um canal de informação para as mulheres, para que elas consigam tomar suas decisões, né? E aí, quando todo mundo me pergunta assim, quem é você? Eu disse, eu sou a doula. É a doula, mas você é enfermeira? Eu disse, não, eu não sou enfermeira, eu tenho um ensino médio, só o ensino médio. Agora que eu estou estudando para fazer, sim, as coisas da vida, enfim, as minhas vivências, eu nunca pude ter a oportunidade de entrar na universidade, nesse universo acadêmico, né? E até porque também, assim, hoje em dia, eu tendo 34 anos e eu convivendo com muito desses jovens pré-universitários, assim, a gente não tem, com 17, 18 anos, a gente não sabe o que a gente quer fazer, não, gente, pelo amor de Deus, eu fico morrendo de medo do pobre dos inocentes. Também. E aí, uma coisa que me atravessa muito, porque em outro trabalho que eu tive, eu era educadora social, e eu trabalhava com assistentes sociais e psicólogas, e tinha muito a coisa dos profissionais de nível médio e os profissionais de nível superior, que chamavam de profissionais técnicos, né? E é mais ou menos uma coisa que a gente sente, que eu sinto, de novo, nesse ambiente do hospital, é que, assim, você é uma profissional técnica e você é um profissional de nível médio, eu sou um profissional de nível superior. Essa hierarquização, não tem uma horizontalidade nesses ambientes todos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem uma parte do livro que eu destaquei, e aí eu consegui achar rápido, aí vocês vão no Kindle, clica lá no íconezinho, que tem lá onde a gente consegue ir para as notas do livro rápido. Mas a parte que eu queria chegar era que teve ela contando de quando ela estava no hospital, já tinha sido atendida, que a enfermeira repreendeu uma moça que chegava, e ela falou assim, a enfermeira repreendeu. Liliane, mulher, caiu só para mim? Enfim. Oi, voltou? Aí, voltei. Ela repreendendo essa moça de trabalho de parto, e aí a moça queria ficar, houve uma briga e ela foi embora com sua acompanhante. A enfermeira deu de ombros, aquela dali está aprontando com a gente há dias. Eu entendi que era uma moça de 20 anos, sem marido. Ela havia mantido o bebê, mas não era mais bem tratada do que eu. A moça abortada e a mãe solteira, a moça abortada e a mãe solteira dos bairros pobres de Rouen estavam no mesmo barco. Talvez tivesse mais desprezo por ela do que por mim, porque ela era uma menina, ela era uma mulher acadêmica, era uma mulher que estava estudando, e acho que tem algum momento do livro que ela fala assim, como assim eu estou recebendo o melhor atendimento do que as mulheres que tiveram bebê junto de mim? E isso é uma coisa que me pega assim, porque todo mundo, né, teoricamente são todas iguais, são todas mulheres, e assim, e ela ainda tinha esse privilégio de ser um pouco melhor tratada do que algumas outras mulheres que estavam ali no hospital, né? E aí, outra coisa bem forte, assim, que acontece nesse cenário obstétrico sim, as mulheres que passam por abortos espontâneos, ou mulheres que tiveram curetagem, parto prematuro, elas ficam no mesmo ambiente que as mulheres que tiveram bebê. Então, a mulher que não tem um bebê no seu colo, ela vai estar do lado de uma mulher. Isso acontece hoje, gente, 2023, em todas as maternidades do Brasil. Não tem uma exceção, não tem. É uma coisa, assim, absurda e muito dolorida. Porque foi, inclusive, uma coisa que eu, como mulher, que na minha primeira gestação, eu passei por um aborto espontâneo, vi acontecer, né? Eu não precisei de uma curetagem, mas eu super vejo isso acontecer, inclusive gente que teve aborto tardio, né? Que a gente considera ali até as 22 semanas, né? Considerado aborto tardio, não perda gestacional ainda. Então, essas mulheres que tiveram abortos tardios, mulheres que tiveram gravidezes
na trompa, que eu não tô lembrando o termo agora. Essas mulheres, elas são colocadas também na mesma enfermaria, no mesmo andar. Isso é de uma crueldade que eu acho assim, sem tamanho, porque você fica ouvindo a bebê chorando, você fica vendo mulheres amamentando, e isso assim, é mais uma violência das milhares que a gente tem todos os santos dias. Mas nesse momento em específico, o que custa separar, assim, sei lá, um cantinho no hospital para colocar, bota a mulher na clínica, em vez de colocar na maternidade, sabe? Mas assim, é bizarro de dolorido e desrespeitoso. É isso. Vou para minha aula agora, gente. Que Vai, mulher, já. boa aula, obrigada. Mas muito obrigada. Muito obrigada. Gente, é isso, né? Isso que a Liliane está trazendo é muito importante, sabe? Eu não sei, eu já discuti esse livro em alguns grupos, não sei, aqui a gente ainda não leu, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, vocês já tiveram a oportunidade de ler? Maravilhoso esse livro, sabe? E tem uma cena muito similar a essa que a Liliane traz, é claro, é um outro contexto, né? Sul dos Estados Unidos, enfim. Leiam O Jovem, vou procurar aqui e botar no grupo. Vou botar no grupo. Se alguém puder botar, por favor. Sim, da Anne, né? Sim, esse eu não li, não. Então, ela vai descrever uma cena muito brutal disso, né? Bem isso que a Liliane está fazendo, assim, a diferença que os médicos fazem de uma mulher negra que está parindo e uma mulher branca que está parindo, né? Que diz, olha para a mulher negra e diz, essa daí aguenta, né? Sai daí, a mulher negra não sente dor, não, deixa, sai, para igual jumento, né? Igual um burro, igual uma coisa assim, né? Enfim, esse livro é muito forte, muito bom, e tem retrata uma situação muito similar a essa. É muito interessante a gente pensar, vou já passar a palavra para a Fernanda, eu não sei se vocês sabem disso, é uma curiosidade, eu adoro estudar a mulher pré-histórica, né? Eu tenho um chamego com essa coisa, assim, eu gosto de imaginar, sempre gostei desde criança, eu gosto de estudar coisas sobre arqueologia, mitologias, etc. e tal. Antropologia, eu gosto muito disso. E eu estou lendo ultimamente muito sobre essa questão da mulher pré-histórica, né? Tem uma teoria, e é uma teoria, não só uma hipótese, porque é uma teoria que pode ser testada e vem sendo testada, né, de formas, enfim, eu não sei explicar com detalhes, não, mas que é o seguinte, de que a socialização humana, né, dos primeiros hominídeos, né, ela se deu por conta do movimento de se tornar bípede. Né? Então, o bipedalismo, a questão de andar sobre as duas pernas, foi o que ajudou, alimentou a questão da socialização humana e a consequente formulação da linguagem, né, da fala. Por quê? Porque mulheres bípedes não conseguem parir sozinhas. Mulheres bípedes é redundante, né? Mulheres, mas na época não eram mulheres, né? Fêmeas de hominídeos, né? Não conseguiam parir sozinhas. Nós somos o único animal que precisa de ajuda para parir. Não consegue, em hipótese alguma, por conta do formato da pelve, o bebê ele nasce emborcado e numa posição em que, se a gente fosse tirar o bebê, a gente quebraria o pescoço e a espinha dele. O nascimento é muito traumático, assim, fisicamente traumático para a mãe e para o bebê. Por isso a questão da moleira, né, para sair, tudo mais, tudo isso foi desenvolvimento mesmo, né, do Australopiteco até o Homo sapiens. Então, uma coisa que a gente não se dá conta é de que as mulheres sempre precisaram de ajuda e sempre contaram com a socialização para parir. E sempre contaram com a socialização para abortar. Antes que houvesse o cercamento dos corpos pela igreja e pelo Estado, era muito comum, e a Silvia Federici vai trazer isso muito lindamente no Caliban e a Bruxa, né? Assim, que as mulheres trocassem saberes de nascimento e de morte. Né? Para nascer e para abortar. Inclusive infanticídio. Porque era o que era necessário para a sobrevivência.
A Elizabeth Badinter também vai fazer um estudo muito interessante sobre essa questão do afeto mãe-bebê, como é muito mais uma criação social do que, de fato, um instinto. Por mais que se fale do hormônio tal, que tem a fêmea quando pare, aumenta o hormônio lá, a oxitocina, tem tudo isso, mas não é sempre, não é no mesmo nível, não é para todas. Às vezes não dá certo. Não é o suficiente para a mãe querer o bebê, para a mãe querer carregar essa gravidez. Então, desde que existe fêmea, hominídea, se é que existe essa expressão, existe aborto, gente. Não é de agora, não. Só foi proibido por questões políticas, por questões econômicas e por questões religiosas. A questão do coibir a mulher de usar o seu corpo como bem queira é uma questão de controle. Né? É uma questão de opressão. Mas, enfim. Fernanda, está com você. Olá, gente, boa noite. Então, eu li esse livro já tem um tempinho, então eu não me recordo, assim, eu não li de novo agora, então não está tão vivo na minha memória os trechos específicos, assim, para eu saber exatamente. Mas me marcou muito, e isso eu não esqueço, assim, essa questão do quanto ela coloca que ela precisava falar sobre isso, né, que a Nara trouxe, né, esse trecho de que ela precisava falar, porque se ela não falasse, ela estaria se colocando ao lado de quem oprime as mulheres, né, então ela precisava contar essa história. E isso, para mim, é tão rico, sabe, é uma coisa que marcou tanto, porque, assim, envolve várias coisas, né? É a questão do contar a história, que eu acredito que é muito para humanizar as mulheres, porque quando a gente vê essas coisas, dessas discussões que se tem aí sobre o aborto, e vai legalizar, não vai e tal, as pessoas que se colocam contra, elas não têm pouco, não tem uma noção de humanização de quem é aquela pessoa que aborta. Ficam falando, mas vai matar o bebê, mas vai não sei o quê. Mas, assim, existe uma pessoa, existe uma história por trás. Não é um assassinato, assim, uma coisa gratuita. Além de toda a questão biológica que a gente sabe, né, que o embrião, ele não é ainda um bebê, mas enfim, né, a pessoa pode ter a crença dela, né, de que, enfim, já é um bebê, é um ser, mas ela esquece aquela pessoa. Então, eu acho que contar essas histórias é muito rico, né, e a gente, infelizmente, por estar num país que isso ainda é ilegal, mesmo os casos já legais, eles são bem tumultuados, né? Não é tão fácil acessar esse direito, não é um direito garantido, né? Tá, é legal, mas não é garantido que toda mulher e menina que necessite consiga ter o acesso. E aí é muito importante, eu acho muito importante humanizar essas histórias, né? Mostrar quem é a mulher, qual é a história, tudo que foi vivido para chegar naquilo. E aí eu estava ouvindo a Renata contando, né, da situação lá do assim, tudo que ela fez, né? A pessoa chegar nesse ponto e a gente sabe, a gente conhece histórias, né? Principalmente, né? De gerações aí passadas que introduz coisa na vagina e tal, tal, tal. E aí você pensa assim, poxa, é uma inconsequência da mulher, é uma coisa que ela está agindo ali totalmente, porque eu não quero esse bebê, então eu vou tirar. O sofrimento que isso traz, e não, como a Nara até colocou, não que o aborto traga o sofrimento, esse tabu que traz, né? Mas eu digo o sofrimento físico de você não ter acesso a fazer o procedimento de uma maneira legalizada e humanizada e tranquila, porque o procedimento, quando ele é feito por médico, num hospital, numa clínica de uma maneira legal, ele é muito tranquilo, né? Os países que tem, que já é legalizado e tal, a mulher não fica sofrendo por conta disso. Mas aí você pensa, a mulher se colocar nessa situação de dor física e emocional, e essa solidão que ela não pode contar para outra pessoa, que é tudo, né, tem que ser selecionado a dedo para quem que ela vai se abrir, e ainda assim pode acontecer dela achar que dá para confiar naquela pessoa e não dá, né, dela se abrir e ela sofrer as opressões, as violências por conta disso.
Então, assim, quem que se coloca numa situação dessa simplesmente por capricho? Por, nossa, eu não quero essa criança e vou fazer. E como dizem que se legalizar o aborto vai ser um método contraceptivo. As mulheres vão ficar abortando assim toda hora. E aí eu fico pensando, gente, sabe, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E aí eu acho que esse livro traz muito essa realidade, né? De que é sofrido, de que é difícil você se colocar numa situação clandestina. Então não é à toa, ninguém vai usar como método contraceptivo, né? É algo que realmente a mulher, para chegar nisso, tem muito sofrimento por trás, né? E eu fico pensando, eu costumo falar muito sobre, quando a gente fala, né, da defesa, da importância da legalização, essa situação que a Liliane trouxe das maternidades, né, onde mulheres que sofrem abortos, perdas gestacionais, acabam ficando lá junto com mulheres que acabaram de ter o seu nenê, tá? O quanto isso é cruel, né, independente da circunstância, mas principalmente se é uma mãe que desejou aquela gestação e que essa perda foi involuntária, né, o quanto é cruel isso, mas eu já ouvi vários relatos de mulheres que sofreram abortos espontâneos e que foram maltratadas e acusadas de ter provocado. Que em vez de receber diretamente o cuidado médico ali necessário, foi sendo questionado. Não, mas você tem que falar, eu vou chamar a polícia e tal. Principalmente com mulheres pretas, mulheres periféricas, né? Então, assim, eu já ouvi vários relatos, assim. É óbvio que isso a gente sabe que tem recorte de classe, de cor e de região, enfim, talvez algumas regiões, alguns acessos, possa ser um pouquinho mais humanizado, mas nem tanto, porque mesmo se você vai numa maternidade, sei lá, particular, de um convênio bom e tal, ainda tem essa questão de você estar ali na ala da maternidade, né? Mas mulheres periféricas que têm acesso ao hospital público e tal, são tratadas dessa forma. E aí eu acredito que vem muito com esse olhar higienista de que, assim, você é uma menina jovem, é da periferia, é negra, é pobre e tal, é óbvio que você ia querer tirar. Você não ia querer esse bebê, né? Então a gente vê como é incoerente, porque as mesmas pessoas que defendem que não pode tirar, que a criança é uma bênção e que você vai dar um jeito de cuidar, não importa o que aconteça, são as pessoas que, quando veem mulheres pobres que até desejavam aquele filho, independente de ter vindo de forma planejada ou não, mas estão sofrendo pela perda, as acusam de não, mas na sua condição é óbvio que você ia querer tirar, né? Então é bem curioso. E aí eu penso, só para finalizar, que assim, a questão da maternidade, né? O quanto a maternidade também é um lugar de muita opressão, de muita violência, e a mulher, quando ela traz aquele trecho, acho que foi a Renata que comentou, o trecho que ela que viu a moça lá, que também estava lá em trabalho de parto, mas mandavam ir embora, e assim, como era uma moça jovem, pobre e tal, ela percebeu que ela até talvez estava sendo melhor tratada do que a moça, porque ela não tinha um pai, né? O filho dela não tinha um pai. E aí, é esse sistema que a gente vive, né? Então, você abortar é errado. Mas quando você não aborta, você quer ter, aí se o cara foi embora, é você que é errado. Se a criança nasce com alguma deficiência, alguma condição, é você que é errada. Você fez alguma coisa errada para ele ficar assim. Você que não sabe educar, né? As neurodiversidades aí são muito colocadas como falta de limite, não sei o quê. Então, é tudo, sabe? Tudo, de qualquer forma, a mulher tá errada. Não importa. Se você parir, você está errada. Se você abortar, você está errada. Então, eu acho que esses relatos, eles trazem tudo isso, sabe? É o relato dela, do aborto, que ela, né, passou, mas ela traz tantas vertentes que a gente pode pensar em como a maternidade é tratada, né? A maternidade de mulheres mães solo, de mães pobres, o quanto o corpo é invadido, né, dessas formas, a questão do colega lá, que ela vai pedir uma ajuda, né, o esquerdomacho lá da época, que, né, o cara pensa, ela tá grávida mesmo, né, então vamos aproveitar. Então, assim, há quantas violências, e hoje a gente escuta relatos de, principalmente mães solo,
sendo tratadas dessa forma, assim, mais ainda desvalorizada do que qualquer mulher é, porque assim, você tem um filho que não tem pai, então você é uma mulher que sai com qualquer um, então assim, eu já ouvi relatos, tem amigas assim que falam que são tratadas dessa forma, por conta da maternidade solo, é vista como, né, uma mulher que não tem valor. Então, esse livro aborda tudo isso, sabe? O que eu acho muito interessante é isso, o foco é muito importante o relato dela do aborto, mas, assim, traz tantas questões que podem ser discutidas, e eu acho tão triste que a gente ainda está nessa época, sabe? Quando você vê quando que ela viveu tudo isso, e como que é a situação hoje, né, que hoje uma jovem na situação dela, no país dela, teria outra visão. E aí eu falo, o Brasil ainda está parado nessa época, sabe? Então, eu acho, assim, isso muito importante, esse livro, muito importante para ser discutido por qualquer mulher, menina, em qualquer situação, mas principalmente pelas brasileiras, né? Porque é importante ver o quanto alguns países evoluíram, ainda com a presença de muito machismo, de muita dificuldade, não são modelos de igualdade de gênero, mas conseguiram evoluções que a gente ainda está aqui lutando pelo básico, né? Então, é isso. Mas, assim, eu queria dizer isso, que principalmente esse livro me toca em várias vertentes, não só na questão do aborto, sabe? Eu acho importante toda essa discussão. É muito interessante você estar falando. Eu vou de trás para frente, pontuar só algumas coisas e já passo para a Dé. É assim, engraçado você falar isso, né? Que não é porque em certos países o aborto é mais legalizado, né? Mais abrangente as possibilidades, que necessariamente vai haver a igualdade de gênero, né? Isso é uma verdade cruel. A gente pensa, por exemplo, no México, o aborto ele é legal desde 1930, eu acho, 30 e pouco. Né? Na África do Sul, como eu falei, também mas são países com um alto índice de estupro. Né? Então, não, realmente uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Enfim, isso é importante ressaltar. Outra coisa que você traz também que me indigna muito é essa coisa que num discurso é a coisa do discurso não crítico, né? Aquilo que as pessoas vomitam sem pensar sobre o que elas mesmas estão dizendo, que é muito comum na nossa realidade, né? É muito comum em tempos de todo mundo tem uma opinião muito certa sobre tudo, né? No Instagram, então, no Twitter eu nem entro mais, já deletei o meu. Né? A coisa por exemplo, do aborto como método contraceptivo, né? Existe essa lenda urbana, como se a mulher acorda um dia e diz, menina, já tá bonito para fazer um aborto, viu? Pois tá aí. Deixa eu ver aqui quando é que eu vou menstruar. Dá certinho no próximo final de semana, ó. Vamos lá, então. É assim, não... ninguém enfia uma agulha de tricô na vagina por diversão. Não vou dizer ninguém, que sabe, se lá da vida individual de cada um, né? Mas eu creio que você só enfia uma agulha de tricô dentro de você para lhe perfurar se você estiver muito desesperada. Você não vai para um lugar clandestino tomar um remédio que você não conhece ou ser perfurada por mãos que você não conhece num ambiente extremamente anti-higiênico, porque um dia você disse, quero não. Eu não, vamos tirar logo para começar a transar logo 3 horas depois. Mas é isso, é porque a ideia do aborto está muito vinculada à ideia da vida sexual das mulheres, da liberdade sexual das mulheres, que é uma coisa que ainda assusta. Aqui no Brasil isso é impraticável. As pessoas falam, mas hoje tem-se acesso a métodos contraceptivos gratuitos, o Estado já dá. Agora, recentemente, a gente conseguiu fazer a laqueadura, né, sem assinatura de marido, acima dos 21, eu acho, são coisas 22. Massa, show. No posto tem camisinha. O posto bota o DIU, bota o anticoncepcional. A gente fala como se essa realidade desse acesso fosse universal. Aqui não é, gente. É muita cabeça fechada você achar que todas as mulheres do nosso país têm acesso a essas coisas. Não tem. A camisinha é de papel, a que é distribuída gratuitamente. Ela é de papel, ela fura. A mulher pode, inclusive, transar achando que está segura e ela não está segura.
O deal para você conseguir, você bote reza, viu? Você bote reza para você conseguir um deal aqui. Tá? Fazer a laqueadura, gente, isso é uma fábula. Inclusive, tem uma colega minha, a Patrícia, que faz um estudo sobre isso, faz uma campanha sobre isso. O Instagram dela é Laqueadura Sem Filhos. Não sei se vocês conhecem a Paty. Maravilhosa, a Paty. A Paty, é legal. É legal. Enfim, então, existe um trabalho ainda árduo para a gente ter acesso a essas coisas. Não é assim. A menina do Cabral do Norte, aqui no interior do Ceará, ela não vai ter acesso, gente. Ela não vai ter acesso. Olha aí, a Renata engravidou depois de 13 anos tomando pílula certinha. E sem falar que esses métodos, muitos deles são invasivos e trazem efeitos colaterais que são insustentáveis para quase todas as mulheres. O DIU de cobre causa uma hemorragia e uma dor severa em muitas mulheres. O anticoncepcional causa de câncer a enxaqueca, a dores crônicas em muitas mulheres. A laqueadura é inacessível e ela é irreversível. Ou seja, ou você faz a laqueadura, você não pode nem decidir se você quer ter filhos ou não. Né? Então, para a gente, essa liberdade, ela é fictícia, ela não existe na prática. Né? Sem falar que nós vivemos num país, mais uma vez, estupidamente religioso, o que atrapalha a educação sexual das nossas crianças e adolescentes. Não se discute sexo. Não se discute. Então, até a pessoa ligar o Lé com o CRE, de que ela pode procurar um método anticoncepcional para uma coisa que é proibida dela fazer, porque as adolescentes que vivem sobre famílias e instituições religiosas totalitárias, o sexo é uma proibição, ele só pode haver depois do casamento, mas isso também é uma ficção. Se quem trabalha com adolescente sabe, isso é uma ficção. Tá? Então, as pessoas... E quanto mais você reprime uma coisa, mais ela papoca, parceira. Mais ela papoca. Né? Então, os relatos que nós temos dentro de igrejas evangélicas e igrejas católicas, que vai desde violência sexual, enfim, não preciso nem mencionar, né? Então, a gente precisa considerar todas essas coisas, né? O que é direito, o que é fato, né? Para a gente poder discutir o que é, então, possível para a dignidade, né? Primeiro, para a vida das mulheres, de forma geral, plural, no nosso país. Não as nossas vizinhas ou colegas de turma, mas as mulheres, aquelas que não têm acesso básico às coisas, né? E a dignidade humana de poder falar sobre o próprio corpo. Isso é dignidade. O homem tem essa dignidade. Porque enquanto se pede que a mulher... então, já vi algumas resenhas falando sobre o livro da Annie Ernaux. Então agora ela pode sair transando com quem ela quiser, não vai se prevenir, aí tem o filho e a culpa é do bebê. Aí vai matar o bebê. Não quis transar? Gente, o cara também quis. Isso não é responsabilidade dele também? A ele não cabe essa culpa? Só a mulher? Então, o corpo é da mulher nessa hora, né? Nessa hora, o corpo é da mulher. Depois não é mais? Então, existem muitas camadas a serem discutidas. Não adianta botar um monte de homem branco de terno discutindo se o aborto ele é para ser legalizado ou não, porque não vai levar a um resultado justo, né? Daia, tá contigo. Horrível isso, né? Tô te ouvindo, não. Pronto, quase que eu não consigo destravar aqui. Boa noite, gente. Isso passou tanta coisa na minha cabeça aqui, mas quando eu levantei a mão, que eu estava falando ainda da ousadia da Anne, né? Escrever, da exposição, né? Dessa quase militância que ela coloca como um dever, né? Narrar o que aconteceu com ela. E aí eu fiquei me lembrando que realmente assim, uma das coisas importantes para se fazer política pública são dados. São informações. Se não existe como a Nara colocou, né, que tem um apagão de dados, que não existem dados sobre as populações indígenas, por exemplo, ou mais no norte, não necessariamente indígena, mas de uma região inteira, né, existe menos informação, e todas as informações são subnotificadas. Sem essa informação, não tem como fazer política pública. Não tem como fazer propostas. Então, assim, existe também uma intenção de apagar. Quando ela pega e
e joga, né, a realidade, porque eu achei o livro muito cru, né? Eu li alguns meses atrás, não lembro de tudo. Tem algumas coisas que você na conversa, teve isso, teve isso, né? Você vai lembrando como um filme, você vai lembrando o filme. Mas o que eu me lembro da impressão é que é um livro muito cru na narrativa, assim, não tem panos mornos, ela não suaviza, ela coloca muito em cima das memórias dela, claro, né, dessa memória construída e ficcionada também, para tampar as lacunas, mas a cena do aborto, né, eu não quis assistir o filme por causa da cena do aborto, que eu achei ela extremamente violenta, e depois fiquei pensando, porra, por que ela narrou com tanta detalhe, tantos minúcias, né? E aí fiquei com esse livro na cabeça, essa cena ficou me perseguindo um tempo, né? Eu achei muito cruel com a criança, muito cruel com ela, muito cruel com a amiga, assim, uma coisa surrealista, uma cena surrealista que ela não precisava passar, que nenhuma mulher precisa passar. Se o direito ao seu próprio corpo fosse uma coisa não apenas respeitada, né? Porque nem o direito temos, ninguém precisava passar por isso, né? Ela não precisava ter esse trauma, né? Porque é uma cena traumática e ela não poupou nenhum leitor, né? Olha, eu passei por isso. Essa cena que eu vi, você vai ver também. Sabe Não me pouparam, não vou poupar você. Sabe aquela cena, aquela laranja mecânica, né? Aquela tortura laranja mecânica rega lá os olhos do cara, esse homem. Você vai ver, você não quer ver? Porque você vai ver. É isso que tal. Essa proibição social, não apenas legal, né? Lógico que tem a norma, mas tem a cultura que condena. É isso que faz acontecer quando você não está vendo, mas quem está passando está vendo. E eu acho um posicionamento político isso delas. Fantástico. Por isso que merece mesmo o Nobel. E aí me lembrei de outra cena do livro, tem duas coisas que ficaram depois da cena, fora essa cena do aborto em si, mas que me ficou com o tempo do livro, foi duas falas dela, uma cena e uma fala. Até uma cena, não sei se eu posso estar ficcionando agora a minha memória, certo? Do livro. Mas ela vai passar um final de semana com carinha, né? E outro casal. E ela tenta ser agradável. Ela faz o esforço o tempo todo para não estragar o final de semana daquelas criaturas. E eu assim, meu Deus, que violência! Porque assim, e quantas nós a gente não já fez isso, assim, engolir os sapos, né? E porque em nome do bem-estar do outro, que sai ele ignorando, ele violentando, não vendo sua condição, enfim, absurdo aquilo, e a história da questão de classe, ela não é apenas naquela fala como não foi a Renata que falou? Não, esqueci aqui, que ela coloca, a Anne tem consciência de classe, várias posições ela tem consciência de classe, quando ela estava naquele tentando administrar ainda dessa gravidez que ela não queria, e os estudos, né, e o universo acadêmico, ela tem uma hora que ela diz assim, dada a minha origem social, é como se eu fosse fadada a não desenvolver o intelecto. Eu estou fadada a isso. A minha origem social me faz, assim, parece um complô social para que, não, peraí, o seu lugar mesmo, gatinha, volte aqui para o lugar de onde você veio e de onde você não deve sair. Isso é muito forte no livro, e embora ela seja uma mulher branca, né, europeia, dentro do recorte ela não é nem a minoria da minoria, ela é só uma minoria, né? Mas enfim, você não pode hierarquizar As minorias, mas opressões, mas infelizmente tem suas diferenças, mas enfim. Aí outras coisas, depois eu vou dar oportunidade aqui, depois eu me coloco mais. Mas isso que tu traz, Dé, é muito forte mesmo no livro inteiro, né? Ela diz, olha, é quase como uma profecia autorrealizável, né? Quando ela fala da sexualidade dela, né, da coisa de descobrir o sexo, a culpa, o desejo, quase como se fosse... Ela assim, me surpreende que isso não tenha acontecido comigo antes. Olha que coisa, né? Me surpreende que isso só tenha acontecido comigo aos 23 anos, né?
Porque esse é o lugar realmente a que eu deveria. Será que eu não deveria estar nesse lugar de ser uma jovem grávida, não casada? Ela faz o comparativo: para o homem é o alcoolismo e para a mulher a gravidez. Não desejado, não planejado, enfim, aquilo que corta as possibilidades de vida, né? E é muito interessante porque, para quem faz uma leitura superficial, pode parecer que ela está querendo abortar por motivos fúteis, talvez. Não quero esse bebê, não quero, é isso, eu não estou afim. Mas não, isso que você está trazendo é fundamental, porque é o divisor entre se ela vai conseguir sair de uma realidade pobre, né, para uma vida mais digna, né, socialmente digna, com um emprego mais digno, né, quebrar a cadeia familiar, né, ou se ela vai perpetuar essa cadeia. Tanto é, gente, que eu não sei se vocês percebem, mas essa mulher, ela tenta se matar várias vezes. Né? A cena do esqui, que ela disse que ela quer tombar as escadas para ver se perde o bebê, ela começa a cair das montanhas com neve para ver se perde o bebê. É aquela coisa que eu de vez em quando eu brinco com isso, né? Mas nem é brincadeira, na verdade. Aqui é bem sério, assim. E para muitas mulheres é bem sério. Eu tenho mais medo de engravidar do que de morrer. Né? Então, ela prefere morrer. Então, né? Se eu quebrar o pescoço, ótimo, nem mel nem cabaça. Né? Então, ninguém faz isso de graça. A gente faz isso no desespero. Né? Na dor. Não na dor mais uma vez, não necessariamente na dor do aborto, mas da dor da impossibilidade de escolher. De decidir. Entre seguir um destino que já me é dado pela sociedade, ou romper com esse destino, como você falou, Débora. Então, para mim, esse é um dos grandes aspectos do livro. Ela não fala isso, mas está o tempo todo nas entrelinhas. Camila. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gosto do livro, assim, acho que é um livro que me impactou bastante justamente por ser uma escrita que ela é muito direta, assim, no que aconteceu com ela, nesse relato, né, e ao mesmo tempo é um livro curto, mas muito impactante, né, mas eu fiquei pensando em alguns momentos, acho que tem 3 momentos, assim, que me incomodou um pouco, e que eu sinto, e que ela se coloca nesse lugar, ok, ela tá fazendo um relato da própria experiência, mas nesses 3 momentos ela usa isso para justificar que ela está fazendo isso para contar sobre a realidade das mulheres, e sempre quando ela fala de mulheres, ela fala mulheres no universal, e isso me incomoda, e aí eu acho que, Nara, você falou muito bem, assim, que a gente não pode universalizar as experiências, ok, existe algo em comum que é isso, nessa situação do aborto, esse acontecimento do aborto que acontece com várias mulheres, né, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo as experiências, elas são singulares por conta de uma série de questões que tem a ver com questões sociais, ela mesma, né, ela se coloca como uma filha de uma família operária, né, de família de comerciantes, acho até que ela poderia ter explorado um pouco mais disso, mas eu acho que ela vai explorar nos outros livros, né, nos outros livros que ela vai falar também sobre a vida dela, em um determinado momento no hospital, ela se identifica com algumas mulheres, e aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Poxa, ela conseguiu, acho que trocar o relógio dela por 400 libras, né, o que é equivalente a 900 euros, né, se explica lá. 400 libras e equivalente a 900 euros, né? Então, ela conseguiu ter esse dinheiro para conseguir fazer o aborto. Outras mulheres não têm nem isso, fazem os procedimentos em casa, morrem, né, com isso. Aqui, a realidade do Brasil é muito nesse sentido, né? Mulheres morrendo com talo de mamona enfiado lá, porque fez um procedimento em casa e que deu muito errado, né? Então, eu fico pensando que ok, é um livro excelente para se contar essa experiência do acontecimento com ela e que propicia esse debate. A gente está falando justamente, né, da complexidade que é, né, essa realidade, mas assim me incomodou um pouco ela o tempo todo se justificar. Estou fazendo isso para dar conta da realidade das mulheres. Estou fazendo, é quase como se fosse assim, sei lá, uma europeia, tipo, tentando lidar com isso, sabe?
europeia, enfim, eu fiquei um pouco incomodada nesses 3 momentos específicos. E aí, por isso... Compartilho do seu rancor colonial, Camilita. E aí... do seu rancor colonial. Eu achei assim, eu estou dando a minha experiência circular para dar conta, para ser representativo de todas as mulheres, sabe? Para ser uma coisa muito, uma mentalidade muito europeia, para mim, sabe? Nesses momentos específicos. Do resto, eu gostei muito. E, para mim, eu gostei muito mais do filme, porque o filme ele é bem próximo do livro, mas justamente não fica com essas justificativas que ela coloca quando ela se coloca nessa narrativa em primeira pessoa, sabe? E aí, para mim, eu acho que o livro consegue ser muito mais contundente e dizer de uma experiência que é comum a outras mulheres do que o que ela faz. Assim. Mas é só um incômodo meu. Mas é isso. Faz sentido. Assim, eu percebi algo similar também. É claro que a gente faz a ressalva, né? De fato, é um conto de uma mulher europeia. Tem muito de onde partir. Eu aceito a oferenda dela com essa ressalva também, né? Diz assim, tá bom, gata, mas é por isso que eu achei importante fazer aquele apanhado de estatísticas sobre o Brasil, né? Assim, de trazer essa discussão para cá, né? Para a realidade que a gente vive aqui, que não é aquela. Né? Assim, definitivamente não é aquela, e olha que ela estava em 1963. O melhor, o pior não é aquela. Enfim. Né? Em alguns sentidos, ela estava em 1963 muito mais avançada do que a gente aqui, mas tudo bem. Aos custos da acumulação primitiva das colônias. Mas é isso. Concordo, Camilita. Gostei da sua pontuação. Mas, apesar disso, eu concordo muito com a Fernanda, que eu acho que o livro dá conta de várias situações para além do aborto, né? Essas situações que são de violência contra a mulher, enfim, essas situações de constrangimentos, né? Que é uma coisa que vai se perpetuando e que até hoje ainda existe, né? É o bom, né? Porque, como toda obra, ela não abarca tudo, porque é impossível abarcar tudo. Né? Mas ela deixa muitos pontos para a gente puxar. Inclusive esse que você trouxe agora, né? Diz, gata, mas espera aí, né? Aí a gente começa a elaborar em cima do que falta, né? Que isso também é muito importante, né? Isso é a leitura crítica que você está trazendo, né? Não é tomar como a verdade absoluta e aqui encerra ponto, né? Mas quais são os fios que ficam soltos que a gente puxa para complementar, para criticar, para discordar, para acrescentar, para transformar, né? Esse é realmente o poder da leitura que eu acredito, sabe? Isso é por aí mesmo. E ela é fantástica nisso, né? Porque ela nos dá essa oportunidade, a partir dessa oferta que ela faz de si mesma, ela nos dá a oportunidade, inclusive, de criticar, né? O que ela traz, criticar nesse sentido, né, gente? De mastigar. Eu sempre explico, né? Porque criticar aqui que a gente fala não é falar mal, é mastigar as coisas, né? Para ver o que a gente consegue assimilar e o que não dá, não bate, não desce aqui, né? Assim, fica para a próxima. Né? Então, por aí. Livita, tá com você, meu bem. Lívia. Boa noite. Boa noite. Desculpa, baixa aqui um pouquinho. Então, gente, eu não consegui ler o livro todo, né? Mas eu vi que ela aborda muito a questão do quanto ela se sentiu discriminada, né? Pelo ato na qual ela cometeu. Essa questão de legalização do aborto, eu vejo algo muito superficial na minha percepção de vista, porque deveria ter um olhar mais amplo, né? Porque a questão que eu penso é a seguinte: a mulher, ela não tem como engravidar sozinha. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes, eu já ouvi vários relatos, eu atendi já várias mulheres, na qual os homens se recusam a usar preservativo. E para não desagradar, como tem a fala da Anne, que ela diz que para agradar, né, as pessoas, parece que é muito assim das mulheres sentir essa necessidade de agradar, né? Ainda existe muito isso. Eu falo por mim, por ser mulher, agora que eu estou me redescobrindo, enfim. Então, homens recusam-se a usar preservativo. E a mulher sempre é a culpada de tudo. Como assim? Né? Eu fico muito pensativa nessa relação. Porque, e aí? Cadê o homem nessa história? Né? Porque
será se ele está ciente que não foi usado preservativo, será se a mulher pediu, porque já ouvi vários relatos que a mulher pede, o homem diz, não uso, eu não uso preservativo, né? E aí eu vejo, assim, uma culpa muito grande em cima da mulher, muito. Inclusive, vale ressaltar também que não só quando o aborto ele é provocado, mas sim também um aborto espontâneo. As mulheres, elas já se sentem assim, eu falo porque eu já vi relatos sobre isso, culpa em dizer que foi espontâneo e não ser validado a fala dela, sabe? Então, eu acho isso, assim, bem complexo, muito julgador, sabe? Dizer que está matando, que é como se a mulher fosse uma assassina. Eu vejo isso muito como julgador, é sempre mesmo querendo, de alguma forma, prejudicar a mulher. Eu não sei dizer mais ou menos o que é, mas é uma responsabilidade sempre jogando em cima das mulheres, tá? É isso que eu queria deixar relatado aqui, e obrigada pela oportunidade, tá? Uma excelente conversa, gratidão. Lívia, ótima tua pontuação. Olha só, vou já passar a palavra para a Ana Raquel. Rapidinho, tá? Você traz isso, eu acho isso que você trouxe fantástico. A gente é responsável pelo nosso corpo, mas a gente não é responsável pelo nosso corpo. A gente é responsável pelo nosso corpo quando é conveniente para o Estado, né? Enfim, para essas regras sociais, nós somos, por exemplo, uma mulher violentada, porque ela facilitou, é porque ela estava usando tal roupa, é porque ela estava em tal lugar, é porque ela estava desacompanhada, é porque ela fez isso, é porque ela não disse não, é porque ela não brigou. Então, ela é responsável pelo corpo, mas ao sofrer violência, ela não é responsável pelo próprio corpo. Ela não tem direito sobre o próprio corpo. Sobre o uso da camisinha, quando o parceiro diz que quer usar, ou diz que não quer usar, e a mulher insiste, ou ela é vítima de violência, ou ela é vítima de violência psicológica, vítima de violência física, ela é chantageada, ela lida com uma mulher, que eu estou repassando algumas coisas já do meu conhecimento mesmo prático, né, assim, de vida, como psicóloga. Então, o que você tem que você está querendo que eu use? Que você tem alguma doença? Você andou transando com quem? Assim, por que você quer que eu use camisinha? Né? Pensando apenas nas ISTs ou coisa parecida, né? É claro, isso é uma chantagem psicológica, é óbvio, né? E também tem aquele nomezinho bonito em inglês que eu não sei falar, que é o cara diz que vai usar camisinha, ele tira a camisinha, né? No meio do ato sexual, que hoje, inclusive, já é tido, não sei o que adianta, né? Mas tudo bem, é tido como crime sexual, né? É tido como estupro. Então, assim, veja, mas a mulher é a responsável. Ela pede, o cara diz que vai, mas a mulher é a responsável. Mas ela não é responsável. Ou seja, é esquizofrênico, né? Assim, é fragmentado. A gente fica... É uma neurose instituída, porque dizem que eu sou responsável, mas na prática eu não sou responsável por nada. Por absolutamente nada. Decidem quando eu devo perder a virgindade, decidem com quem eu devo transar, decidem o que eu sou quando eu sofro violência, me dizem o que eu sou quando eu caso, quando eu divorcio, quando eu fico viúva, me dizem o que eu sou quando eu não traio, me dizem o que eu sou quando eu traio, me dizem o que eu sou quando eu quero transar, me dizem o que eu sou quando eu não quero transar, quando eu engravido, quando eu não engravido. Qual autonomia nós temos? Nenhuma autonomia. Como, eu não sei quem foi que falou isso, acho que foi Simone de Beauvoir, que disse, cara, a gente não tem nenhum direito conquistado, a gente tem concessões. A gente tem concessões. Né? E que a todo momento podem ser tiradas, como nós estamos vendo, né? Assim, a todo momento isso pode ser tirado. Né? Então, isso você traz é muito importante, Lívia, essa questão da responsabilidade, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a gente é alimentada com esse discurso, mas a gente não pensa de forma crítica de que até que ponto esse discurso ele é prático, ele é exequível, né? Ele existe na vida das mulheres, né? Que é o da responsabilidade, não temos nenhuma, somos todas infantilizadas. Ana Raquel, pode falar. Oi, boa noite a todas. Ana Raquel e Lu, né? Tá. É minha primeira vez aqui, estou adorando. Hoje. Dizer assim que o livro não é impactante, né, para nós mulheres. Ele né, pelo menos na minha percepção enquanto leitora. Uhum. Tudo que foi falado até o momento, acho que porque a leitura tá bem recente, né?
me chamou também a atenção, né? Eu já passei por uma experiência mais natural, e essa questão da maternidade sempre me chamou muita atenção. A gente está ali junto com as outras, com os bebês, isso é um trauma que a gente leva para a vida toda. E, para além das questões pessoais, né, já olhando realmente para a obra literária, e o primeiro estranhamento que causa para a gente é a questão do gênero autobiográfico, né? Nós estamos acostumados com romances, né, altos e baixos, as tramas. Quando ele vem a partir de um olhar autobiográfico, que passa pela questão da memória, e os relatos memorialísticos, eles têm bastante digressões, né? Quem vai ler obras memorialísticas, a gente sabe que hora está aqui, hora está lá, vai e volta, infância, adulto. E no caso da autobiográfica, é uma linearidade, né? E aí, para quem já está na área da literatura há um certo tempo, não causa tanto, né? É o estranhamento na leitura, já sabe. Mas acredito que se for fora, né? Não trabalhar muito, aí já causa. E outra coisa que também chama atenção, para alguns é autobiográfico, para outros é autoficção, né? Porque se tem memória, a memória passa pelo imaginário, né? Pela questão da imaginação, os recortes, traumas, então tudo está ali muito misturado. Então, para alguns, né, que estudam autoficção, assim como eu, né, considera autoficção. E outros, eu vi até aqui, eu fui pesquisar, ele é autobiográfico, né? Ele está editado como autobiográfico. Mas aí o olhar do leitor, né? A crítica literária sabe bem disso. E uma das coisas que me chamaram assim, bem a atenção, além de muitas que já foram ditas aqui, é a questão das emoções, né? A questão do medo. Na página, tem outras marcações, mas essa, na página 47, ela diz, dentro de mim só havia espaço para o medo. Então, aí, eu, pelo menos enquanto estudante da área da literatura, eu pensei o seguinte, esse medo, né, atrelado à questão das emoções, logicamente, atrelado a silenciamento, né? Ela não tinha como expor essa emoção, né? Ela encontrou uma amiga, né, que acompanhou, que falou, então, a mulher, em vários momentos, especialmente nesse, ela está ali silenciada, né? É o silenciamento, que é pôr em silêncio, né? É você ser obrigada a silenciar a sua emoção. Então, isso aí me chamou muita atenção no livro, né? De como a gente chega até esse ponto, né? Da gente não poder, tem que ter autocontrole sobre as nossas emoções, em todos os momentos, inclusive nesse momento que estou só. A questão também da classe social, né? Dela, a questão do profissional, ela queria seguir com os estudos dela, ela queria, né, ser uma profissional, e aquilo ali ela tinha consciência que iria, naquele momento, não era o momento ideal, e ela não tinha o parceiro, né? Porque, talvez se ela tivesse, ela nem pensaria, mas não era o momento. Então, assim, todas as emoções ali para ela estavam tudo muito misturadas, né? Consciente ou inconscientemente. E também eu acho que é muito importante a gente pensar, seja emoções no campo da psicologia e no campo da sociologia, né? Eu não sou de nenhum dos dois, eu sou da literatura mesmo, mas para a gente analisar uma obra literária, a gente perpassa por todos esses campos do saber. Então, por isso tem muita gente que corre, né? Porque tem que entender sociologia, psicologia, filosofia um pouquinho, né? Que é o ser humano em sociedade, lá é um personagem em sociedade. Então, eu acho muito válido. Todas as falas aqui só contribuíram ainda mais para chegar nesse momento. Nossas emoções, elas são totalmente controladas, né? Nós mulheres. Os homens não, eles podem falar, né? O sistema patriarcal permite, agora as mulheres não. Porque há um sistema que a Carol Pátima traz para a gente, que é o contrato sexual, em que a mulher não tem parte nesse contrato, né? Ela não tem voz. Ela só tem o direito de aceitar. Né? E aí, isso até hoje não tenho raiva, vou mentir, não. Entendeu? Aí, quando a gente vai estudando, se aprofundando nas teorias, a gente vai observando mais esses detalhes nas obras, né? Então, é isso. Muito obrigada por todas as contribuições que estão me ajudando muito, viu? Um abraço. Obrigada, Ana Raquel. Tu falou agora, eu só lembrei quando a gente conversou sobre o livro da Gerda Lerner, que aí eu contei para as meninas que ela tinha atrás da porta um pôster, né? Eu conto essa história agora sempre, porque eu acho maravilhosa.
que dizia assim, a verdade vai te libertar, mas primeiro ela vai te deixar arrasar. É desse jeito mesmo, é por aí. Mas primeiro ela vai te deixar arrasada. É por aí, a gente tem vivido muito isso aqui nos encontros, viu, Ana Raquel? Você não tá sozinha, não. Mas a gente se fortalece com essas trocas. Isso que você traz é muito interessante. Eu adoro o conceito de autoficção. Eu trabalho muito com ele, né? Você falou a questão de letras, que tem quem estuda letras, quem estuda literatura, né? Tem que estudar essas coisas. Na psicologia, a gente parte daí também. Tem uma gestalt terapeuta que eu admiro muito, a Laura Pearls. Ela diz, olha, não existe a psicologia por si, né? Não existe essa ciência por si. É impossível. Né? Então, não existe uma boa terapeuta se ela não souber de literatura, de história, de antropologia, de sociologia, de filosofia. Então, todo mundo corre da psicologia também, viu? Todo mundo diz que, eu pensei em fazer psicologia, mas eu fiz engenharia elétrica. É sempre assim que eu escuto. Sempre sonhei ser psicóloga, mas eu fiz, sei lá, agronomia, né? Todo mundo quer fazer, mas todo mundo foge solto. Eu entendo o que você está dizendo. Eu adoro esse conceito da autoficção. E eu acho que a Annie Ernaux, ela tenta, né? E ela fala sobre a memória muitas vezes no livro, né? Sobre a questão do tatear nessas lembranças, né? Recorrendo a diários, a registros, anotações. Mas em alguns momentos ela sabe que ela está criando, né? Assim, que ela está... É muito difícil, aquela coisa que eu falei no começo, né? Você não consegue alcançar o que a Clarice chama do et, né? Assim, a coisa já não existe, né? Não tem como você vivenciar de novo o momento vivido, né? Alcançar na perfeição, porque o tempo passou e enfim, então tudo é criação, né? Tudo é criação. A memória, a única coisa que pode ser chamada de memória é aquilo que tem um registro concreto, né? O resto é ficção, é o que a Annie Ernaux fala. E eu lembro muito de um conto que eu passo no curso, que é um curso que eu faço sobre autonarrativa de vez em quando. Eu já fiz esse ano, só vou fazer o próximo no outro. Né? Que é do Funes, o Memorioso, do Borges. Maravilhoso. Gente, é ótimo. Fala sobre isso, né? Assim, se não houvesse o esquecimento... Exatamente. Né? Haveria possibilidade de vida? Não, morre congestionado, né? Morre entalado de tanto presente, de tanta presentificação. Então, nós precisamos do esquecimento para dar conta da vida, né? Para a gente construir a nossa ficção, que é a nossa memória. E a Annie Ernaux faz isso de uma maneira maravilhosa. Por isso, todo o tempo ela faz essas digressões e ela abre parênteses, né? Para falar coisas sobre esses momentos, concepções atualizadas, críticas sobre o processo criativo, né? O que está acontecendo com ela naquele momento enquanto ela escreve, o que torna a leitura ainda mais rica. Né? Porque a gente está construindo com ela uma memória. Talvez por isso esse livro, não só pelo relato cru, mas pela forma como ela constrói esse relato, ele nos impacta tanto. Porque nessa construção, ela nos convida a construir com ela. Né? Quando ela para e conversa com a gente, né, e diz, olha, mas isso aqui eu anotei, mas eu não lembro. Eu gostaria de achar essas pessoas, mas eu acho que eu não as reconheceria. Né? Elas existem só num lugar aqui na minha memória. Enfim. A narrativa dela em si é uma narrativa muito rica, eu considero muito rica. Lu, tá com você, e aí a gente abre para se alguém mais quiser falar de urgência, tiver entalada, senão a gente vai se encaminhando para o nosso fechamento. Tá bom. Boa noite para todo mundo. E a Ana Raquel já falou exatamente do que eu ia falar, assim, só que de um lugar diferente, né? Assim, de alguém já aqui não tem tanta intimidade com os estilos literários, mas aí fala exatamente, eu vou falar do meu estranhamento. Primeiro, eu não conhecia a autora, quando no último encontro a Nara disse, vamos ler tal acontecimento. Eu já achei estranho o título, e aí eu quero uma coisa... Tu falou alguma coisa, tu lembra que tu falou no último encontro, que tu queria nesse outro? Eu não lembro nem o que foi que eu almocei hoje, mulher. Minha cabeça falou tá só que queria na rodelinha algo... aqui, ó. Pois é, mas eu me marca, viu? Olha, tipo, eu quero uma coisa dolorosa, alguma coisa assim, eu quero algo forte, uma coisa Se eu assim. soubesse, eu não teria dito isso, não. E aí eita, tá bom, então vamos lá, né? Então vamos junto. E aí quando eu comecei a ler, eu já estranhei a forma da escrita, assim, nossa, o que é isso? Começou aqui, né, sem uma ordem, assim, uma coisa
que tem capítulos, aquela coisa toda que a gente, né, assim, e como a Ana Raquel explicou bem aí, né, eu achei bacana ela ter explicado exatamente o que eu entendi, mas dentro do meu lugar, assim, né, de leiga, assim, não da literatura, né, que é exatamente alguém que estava falando da sua experiência, das suas emoções, de uma forma muito intensa. Então, assim, ela anota, me chamava atenção sempre, ela tá lá no caderno, escrito isso, né? Isso, assim, eu achava tão interessante ela falar isso, estava escrito assim, escrevi isso, isso que ela escrevia no caderno falava muito, assim, né, do como ela estava se sentindo naquela situação, naquela experiência, naquele momento e tudo mais. E aí eu marquei o que me chamou a atenção, marquei algumas notas, né, que eu estava relendo aqui, o que tinha me chamado a atenção, porque o tema é um tema difícil, como já foi falado e comentado aqui, as meninas já falaram bem. Achei bacana a Camila ter trazido esse olhar, essa crítica sobre a justificativa dela. Eu acho que isso agrega, assim, para mim, pelo menos, essa percepção, porque eu fiquei mais na questão mesmo do livro, né, assim, do que de uma leitura diferente, que eu ainda não tinha tido contato, mas e que trazia essa experiência de uma forma tão visceral, assim, porque praticamente a gente está acompanhando a cena todinha ali, vendo ela acontecer, né? E aí, ao mesmo tempo, como ela se sentia, né? Então, em determinadas situações, eu coloquei assim, eu passava da incredulidade de que aquilo estivesse acontecendo comigo, justo comigo, a certeza de que tinha necessariamente de acontecer comigo. Eu marquei, estava relendo aqui o que eu marquei, né? E eu estabelecia confusamente uma ligação entre minha classe social de origem e o que estava acontecendo comigo, né? Aí que é isso que todos vocês já falaram sobre essa relação que ela faz à classe social, sobre o fato do Jean ter, né, assim, que ela não julgava que ele estava tratando com desprezo, porque ela tinha passado da categoria de garotas que não se sabia que poderiam transar para aquelas que sabia que poderia transar, né? Então, assim, toda assim, aquelas que sem dúvida alguma já transaram, né? E aí isso tudo foi me chamando a atenção, assim, como ela se sentia, assim, e o foco dela num aborto, né? Tudo isso acontecia como pano de fundo, mas ela focada e que tinha que resolver aquilo. Outra coisa que me chamou a atenção várias vezes foi a preocupação dela de esconder da mãe, né? A história da calcinha, que ela tinha que estava menstruada, que elas não podiam perceber que não estava, porque ela levava as roupas para lavar lá e tudo mais. E aí, para concluir, ela falou aqui, alguém falou já aqui do médico, né, sobre que o médico falou que que ela tinha se saído bem. Aí ela diz assim, sem perceber, também ele me incitava a transformar a violência vivida em uma vitória individual. Me ofereceu um diafragma como meio de contracepção e tal, e pronto, né? Assim, essa situação, né? Assim, ela faz essa reflexão, sabe? Assim, em vários momentos do livro. E para mim foi uma experiência literária, né? Também, lógico, assim, que para mim é algo importante, além de todas as questões que são trazidas aqui, das mulheres, socialmente, e tudo. Mas como as meninas falaram aí muito mais sabiamente do que eu sobre a situação das mulheres aqui, e tudo, em relação a essa questão do aborto, né, e tal. Eu não vou me repetir nisso, né, assim, mas para mim me tocou muito nesse ponto. Não foi uma leitura muito. Foi dolorosa mesmo, você conseguiu. Obrigada. É um livro de terror de Halloween?
Dia das Bruxas. Mas eu fiquei curiosa de querer ler os outros livros dela também. Eu também. Quero ler tudo dela agora. Achei maravilhoso. Lu, tu fez uma síntese muito legal, né? Assim, dos pontos do livro, né? E tu, não sei por que tu foi falando, e agora que eu lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, gente. Talvez nem tenha nada a ver, talvez tenha, mas enfim, foda-se. Eu sou muito ligada às mulheres da minha família, as minhas ancestrais, né? Assim, a minha avó, minha bisavó, enfim. Minha bisavó que eu mal conheci, eu tenho um amor imenso por ela, né? E eu tenho tipo um altarzinho para elas aqui na minha estante. E aí eu tenho uma caixinha que foi minha avó que fez antes de morrer. E eu tenho guardado aqui dentro, um dos meus tesourinhos, é um caderninho, gente, a condição do caderninho, não sei se dá para ver. Olha só, a nossa Anne, eu não sabia nem que o nome dela era assim, falado dessa forma, eu falava o tempo todo de outra maneira o nome dela. Mulher, eu lá sei falar francês, então para mim tanto faz. O que não for português, para mim é língua estrangeira, é gringo. Tá todo já se desfazendo os caderninhos dela. Esse aqui era da minha bisavó. E aí é muito interessante porque ela faz anotações muito similares a que parece que a Annie Ernaux faz. Tipo assim, é só isso aqui que tem no caderninho inteiro. Ana foi para, não sei o quê, Campina Grande no dia 26 de fevereiro de 72. Gente, é só essas anotações, do tipo, mamãe morreu no dia 18 de dezembro de 72. Não sei o quê. Fui para Cajueirinho. Palavras, né? Só essas assim, coisas que aconteceram. soltas. Tipo assim, encontro no posto no dia 5 de março de 72, terça de carnaval. Terminou o noivado da Ana no dia... Minha tia. Terminou o noivado da Ana no dia 2 de julho de 72. Gente, é só essas coisas. Aí tem o casamento dos meus tios, tem quem estava devendo dinheiro para ela. Os acidentes, meu avô era alcoolista e, enfim, tinha um problema muito sério com bebida, com remédio. E aí ela anotava tudo, os acidentes que ele sofria. O dia que a minha avó começou a trabalhar. Assim, eu tenho muita vontade de escrever um romance sobre a minha família baseado nas anotações da minha bisavó. Acho que por isso que eu lembrei quando vocês falaram aí a questão das anotações, da ficção. Quando eu fiz o curso lá, a pós-graduação, eu pensei nisso, pensei em fazer um projeto de livro com esse caderninho da minha bisavó. Né? São só essas coisas soltas, assim, ver se eu conseguia construir uma ficção em cima da história da minha família, né? Fala, Renata. Rapidinho, juro. Claro. Não, é porque uma coisa que eu ia falar é porque quando minha mãe engravidou de mim, ela pensou em abortar, sabe? E aí muitas pessoas viram para mim e falaram assim, Renata, mas você não se incomoda falar isso com você? Quer dizer que você foi quase abortada. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver isso, não. Era o corpo dela, isso quer dizer que então ela me quis mesmo. Escolheu, né? Ela me escolheu, porque ela viajou para pensar sobre isso, e meu pai super apoiou. Falou, não, você que tem que decidir isso, né? Se você decidir pelo aborto, eu vou estar aqui. Se você não decidir pelo aborto, claro que eu vou estar aqui, né? Vou estar aqui também. Tanto que está até hoje, graças a Deus. Mas, assim, não, só queria fazer esse comentário, porque como que as pessoas têm preconceito, assim, você não se sente incomodada? Você não fica mal com isso? Gente, vou fazer 40 anos. Sério, que eles acham que eu estou preocupada se minha mãe ia me abortar, eu nem ia saber. Então, assim, o preconceito até depois. Quando decide ter. Tem coisas mais traumáticas do que isso daí. Nossa. Que eu escuto, viu? As pessoas me perguntam, por exemplo, quando sabem que eu sou a favor da legalização, e entendem a favor como se eu tivesse com uma agulha de tricô na mão, prestes a enfiar no prequito, quem quer que seja, né? Dizer, mas tu não ama tua sobrinha, teus sobrinhos? E se a tua irmã tivesse decidido abortar? Teria sobrinho. Mas você é mãe? Não, mas a questão é essa, as pessoas partem dessa coisa. Aí se tua mãe tivesse decidido te abortar, eu não ia estar aqui, gente. Eu não ia saber disso nunca. Que argumento de merda é esse, assim? Se a minha mãe tivesse me abortado, eu não estaria aqui.
E aí você não estaria aqui. É simplesmente isso, eu não estaria aqui, eu não teria essa consciência, não seria um trauma, não seria eu simplesmente não estaria aqui. Qual é o argumento? Né? Então, é muito, é como eu digo, né? As pessoas, elas vomitam, nós vomitamos, não vou me isentar disso não, que vai aqui, né? Nós vomitamos muita coisa sem pensar no que nós estamos falando, né? Sem mastigar as informações, sem mastigar, sem linkar as coisas, né? De uma forma coesa, assim, a gente não brinca muito com a razão, não, sabe? Deveríamos brincar mais com a razão, ela é muito frutífera, assim, ela é muito interessante, né? A gente tem alguém mais que quer dizer alguma coisa antes da gente fechar? Que precisa colocar alguma coisa que ficou aí, que não desceu bem, ou que está segurando e gostaria de compartilhar? Todas estão bem? Eu vou terminar, então, lendo um trechinho do próprio livro, que, para mim, caracteriza muito o meu sentimento com relação a Annie Ernaux hoje, né? Quando ela fala da Irmã Sorriso, vocês lembram da personagem da Irmã Sorriso que ela traz, né? Ela diz assim, a Irmã Sorriso é dessas mulheres jamais encontradas, mortas ou vivas, reais ou não, com quem, apesar de todas as diferenças, eu sinto ter alguma coisa em comum. Elas formam em mim uma cadeia invisível, em que convivem artistas, escritoras, heroínas de romance e mulheres da minha infância. Tenho a impressão de que a minha história está nelas. Esse é um olhar muito bonito, de muita gratidão com relação às mulheres ficcionais ou não ficcionais. Tá? Ela fala aqui de um entendimento que transcende a própria experiência, né? Conseguir se enxergar em outras mulheres de fato é um dom e é de uma importância incrível. E eu coloco a Annie Ernaux nesse patamar dessas mulheres incríveis, né, que formam em mim uma cadeia de escritoras, heroínas, etc. e tal. E para mim agora ela está dentro dessa cadeia de mulheres incríveis que eu não vou conhecer, mas que já fazem parte aqui da minha construção enquanto mulher, enquanto pessoa. Gente, antes da gente desligar, vamos tirar nossa fotinha tradicional. Olha como eu estou mocinha, estou lembrando da fotinha sem ninguém dizer nada. Muito mocinha. Ei, Nara, e próximo livro, tu pensou alguma coisa? A gente tinha dito, não tinha? Eu não lembro. Mulher, eu tô o ó do Borogodó. Eu tô querendo colocar um livro que eu já tenho lido e que seja fácil, assim, de leitura, sem mastigar muito, que eu não sei como é que eu vou estar mês que vem, com essa troca de remédio, essas coisas todas, tá me baldeando. Aí eu tô querendo coisa mais simples. Eu pensei na mística feminina, no Complexo de Cinderela. O que vocês acham? Eu não conheço o livro. Complexo de Cinderela é fácil de encontrar em PDF? Eu tenho eu só tento colocar livro em PDF, porque tem gente que não consegue comprar e eu tô sendo uma dessas ultimamente, então. Eu também. Nara, eu tô dentro desse grupo. Nara, tu já pensou, não sei se já comentou, Grada Quilombo ou Memória da Plantação? Podia ser a Memória da Plantação também, né? É bom Memória da Plantação. Muito bom. Eu gosto. E eu já li, então, mais fácil. E é curto também, né? Assim, razoavelmente. Eu acho que é curto. Eu me lembro, eu li. Eu acho que foi curto. Acho que eu li rápido. Então ele é de uma leitura rápida porque ele é mais uma conversa, né? Assim, ele não tem muito. Não tem nada técnico, né? Ele é um livro padrão, tem muitos que a gente já leu. Também li o meu. Pode ser a Memória da Plantação. Pensei também da Michelle Perrault, que é uma leitura bem suavezinha, que é A Minha História das Mulheres, que também é um livro legal. Né? Mas eu vou aqui direitinho e vou considerar o da Grada Quilombo, que eu acho que é uma leitura massa. E eu acho que a gente pode tirar muita coisa dele mesmo. Vai embora? Quem quer ligar a câmera aí pra gente tirar foto? Quem quiser estiver se escondendo da polícia, deixa eu fechar aqui essa gravação. Vai querer tirar foto. Tchau, gente, vocês que estão assistindo depois.